eu queria dar alguns recados para vocês, né? Que talvez não tenha ficado claro, embora isso, para mim, e embora isso já tenha sido dito, né? Mas eu quero reforçar. Vocês sabem que a Rita enviou um calendário para vocês antes de começar, acho que na primeira semana de aula. O calendário do TCC, vocês lembram disso, né? Que inclusive naquela primeira semana de aula, a gente teve uma fala com a Rita, né? Que ela foi explicar bastante sobre a submissão dos projetos no comitê de ética. Vocês lembram disso? Então, o que eu quero dizer para vocês é que fiquem atentos ao calendário, porque aquelas datas, né, feitas pela coordenação de TCC, aquelas datas devem ser cumpridas. Caso chegue um dia daquele lá e vocês não protocolarem o que deve ser protocolado, vocês estão reprovados, tá? Então, quando estava escrito lá assim, até no calendário lá embaixo, caso não seja protocolado os itens no dia, né, estabelecido, o aluno está automaticamente reprovado. Isso realmente é verdade. Então, eu gostaria que vocês dessem importância para isso. Dia 20 é sábado. Dia 20 vocês têm duas coisas para fazer. É protocolar, introdução, resumo, objetivo e metodologia do trabalho de vocês, né? E tinha uma outra coisa, o termo de aceite do orientador, certo? Então, vocês precisam protocolar isso aí, portanto, vocês precisam... a Rita diz que podem mandar para ela, que ela passa para os orientadores assinar, mas para isso vocês precisam protocolar para ela, tá? Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Professora, mas é, é, é bem corrido. É corrido mesmo. Se não for assim, gente, não dá tempo para vocês. Porque assim, se a gente der um mês para vocês fazerem, vocês vão fazer em um mês. Se a gente der dois, vocês vão fazer em dois. Se a gente der três, vocês vão fazer em três. O ser humano é assim, ele usa o tempo que ele tiver, né? O que for permitido, ele vai usar. Quando a gente dá uma semana, né? É muito raro o aluno que fez, ou eu mesmo, né? O ser humano em geral, que vai fazer em 2 dias. Não, eu até faço, mas eu vou ficar com ele ali para me revisar até o dia de entregar, né? Então, cuidado com isso daí, porque a gente estabelece essas datas, né, a Rita especificamente, porque vocês precisam caminhar, senão vocês vão ficar falando de introdução, objetivo e metodologia até julho. E fora isso, vocês têm a fundamentação, vocês têm resultados, vocês têm discussão, vocês têm conclusão, depois vocês têm que entregar o boneco, corrigir tudo, entregar o boneco, aí vocês têm que fazer o artigo, aí vocês têm que montar a apresentação, daí vocês têm que estudar para apresentar. Então, se a gente não der datas para vocês, vocês acabam deixando, né? Então, chega setembro, vocês ainda estão corrigindo metodologia. Para isso, a importância do calendário. E assim, eu converso com bastante pessoas, né, que reclamam muito do último ano, não de outras instituições, porque quando faz o TCC, mas não existe um calendário, é feito TCC, e aí o aluno vai deixando, eu vou começar a semana que vem, na outra, na outra, na outra, e aí vira aquele fuzuê. Então, isso para mim, é um ponto positivo da FAP mesmo, porque a gente obriga que vocês se organizem, tá? Que vocês não deixem de fazer o que é preciso, beleza? Uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é que lá no plano de ensino, eu não costumo cobrar formativas além daquelas que vocês já fazem. Isso também não me
obriga a não fazer formativa. Não, eu sou obrigada a aplicar uma formativa. Mas para que vocês, tudo que vocês façam hoje, eu quero que seja algo útil para vocês. Então, vocês vão ver que as formativas de TCC são formativas voltadas para o TCC, são coisas do TCC mesmo, tá bom? Eu já falei, mas eu gostaria de repetir, beleza? Então, agora eu vou compartilhar a tela para vocês aqui, com vocês, para a gente continuar a nossa aula, tá? Digam para mim se vocês estão vendo. Sim. Tá, beleza. Qualquer coisa, vocês vão... como agora não está aparecendo o chat mais, aí vocês falem, tá, professora? E tal coisa, né? Porque eu não vou ver quem está falando comigo nesse momento. Bom, então, gente, eu imagino que a introdução e o objetivo tenha ficado claro, já que vocês não me perguntaram, mas fiquem à vontade para me fazer perguntas que vocês desejarem. Enquanto isso não acontece, vamos falar da metodologia. A metodologia, então, é a parte do TCC ou de um projeto que a gente descreve como que você vai executar aquilo que você tem como objetivo. Então, eu sugiro que vocês coloquem, por exemplo, é uma parte do texto que tem que ter a característica da pesquisa, o local, a amostra, critérios de inclusão e exclusão, riscos, benefícios, coleta de dados, tabulação, análise de dados e considerações éticas. Professor, calma aí, eu tenho que anotar tudo isso. Não precisa anotar tudo isso aí, porque eu acho que a Ana Karina deve ter dado os itens que alguém já me disse aí, quando ela falou do projeto com vocês. Mas isso faz com que vocês falem de tudo que precisa ser dito. Às vezes, num textão, a gente acaba pulando alguma coisa. Mas não está errado se vocês quiserem fazer os tópicos também e depois montar um único texto para isso, beleza? Então, acho que aquele dia eu expliquei o que era uma pesquisa transversal e uma longitudinal, exatamente para vocês já classificarem a pesquisa de vocês. Se tiver alguma dúvida, me avise. E aí, o próximo passo era falar do local, e aí eu expliquei o local quando é uma pesquisa de revisão e quando é uma pesquisa de campo. Quem de vocês vai fazer a pesquisa de campo? Naquele dia, eram só 4, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que era a Evelyn, será que era a Evelyn? Eu acho que a Débora. Não lembro mais, gente. Não estou achando mais minha anotação. A minha não, a minha é revisão, professora. Eu estou confusa. Quem está falando comigo? A Débora. Uhum. Deixa eu ver. Que dia que foi aquele que começou as aulas? Dia 1? 2, 3, né? Não, dia 1 mesmo. Gente, onde que eu anotei? Não sei. Falem aí para mim, quem que era? A Evelyn. Quem mais? Eu não era, mas agora eu sou. Quem? Fernanda? Eu, aham. Tá, você vai falar sobre o que, Fernanda? O impacto da pandemia na alimentação infantil.
Você vai... quem é a sua orientadora? A Tati. Tati. Você vai fazer pesquisa de campo, é isso? Uhum. E você... O meu era campo, mas agora não é mais. Ah, tá. E quem mais quer campo fora a Fernanda? Você, Sarina? O que é o Eu seu? sou campo. Eu não ouvi, Sarina. Fala de novo, porque o seu... Não tô ouvindo... Será que é só eu que não tô ouvindo a Sarina, gente? Na verdade, todo mundo chia. Hã? Tá chiando quando alguém fala. Tá. E Eu quando sou de fala, campo. também não? Sarina, fala aí para mim ou escreve. Vou escrever. Ah, não, agora ouvi. Fala. Você me ouviu? Agora ouvi. Perfil nutricional das costureiras do vestuário apucaranense. Ah, das costureiras. Então era a Sarina, a Eve, Amanda. Amanda. Qual das Amandas mesmo? Amanda Nayara. 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 Você vai fazer análise microbiológica, né? Isso. Tá. E quem mais? Tinha mais alguém. Ficou só Eu acho que era a Giovana, não era? A Giovana Maia, a Borges. Eu acho que era ela. Verdade, a Giovana. Tá. Então é o seguinte, ó, vocês já provavelmente vocês já conversaram com o orientador de vocês, não sei se todos já, mas quem vai fazer de campo vai conseguir coletar esses dados, né, pessoal? Ou porque assim, se a gente depender hoje de escolas, se a gente depender talvez de coletar em hospital, vai ficar ainda difícil, né? Eu quero saber de vocês se, tipo, tá tudo certo, não vai ter nenhum problema, a pandemia não vai prejudicar a coleta de dados das costureiras. Sarina? O meu tá tranquilo, todo mundo trabalhando. Beleza. Fernanda? Eu espero que não. Você vai coletar dados de qual público? Crianças, Infantil. mas de onde vai Uhum. ser essas crianças? De escolas. Escolas? Uhum. Você tem Só certeza? que daí, se não voltar do município, daí eu vou para privada. Ah, tá. E Entendeu? Amanda, você é de um restaurante, né? Que você vai coletar. Esse restaurante está funcionando, não vai parar, né? Não, acredito que não. Tá. Tem mais alguém? A Giovana Borges não tá? Não. Então, ó, o que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que protocolar aqueles itens até no sábado, igual todo mundo, só que vocês têm um diferencial, pessoal. Além de vocês protocolarem o resumo, a introdução, o objetivo e a metodologia corrigidas, vocês têm que já formular o questionário. Desculpa, por exemplo, a Sarina, se ela tiver um questionário que norteie as perguntas dela, porque, Sarina, você tem que fazer, por mais que você não aplique um questionário para elas responder, você tem que aplicar as mesmas perguntas da mesma forma para todas. Então, tipo, esse material norteador, e você vai anotar em algum lugar algumas coisas, né? Então, esse formulário tem que estar montado, certo? Para o seu orientador corrigir também. Então, você vai montar e entregar junto. Amanda, você vai ser uma análise microbiológica, você não vai
coletar, fazer nenhuma pergunta, ou vai? Não. Tá, a Eu até única coisa conversei com o que é Vinícius. importante você ter uma ficha, Amanda, onde você vai anotar, tá? A amostra tal, a temperatura que você coletou essa amostra, onde que elas estavam, é uma coisa, isso tudo tem que estar bem definido para você, inclusive, pôr na sua metodologia, entendeu? Porque hoje você sabe onde que você vai no restaurante, você vai coletar a amostra e levar numa caixa isotérmica, você vai... como que você vai transportar essa amostra, tudo isso tem que estar na sua metodologia, tá? Então, e os dados, assim, tipo, eu vou pegar a amostra depois de 24 horas, a amostra vai estar sob refrigeração, mas aí você tem que colocar um termômetro lá e ver a que temperatura você pegou, a que temperatura chegou no local, são cuidados, é a qualidade que você precisa cuidar e você tem que ter um rastreio dessa amostra. Então, Helena, oi. aí então tem que estar na metodologia e eu tenho que fazer uma ficha separada. Eu acho importante você fazer no sentido assim, ó, por exemplo, você vai pegar um almoço, é isso? Não. O que você vai fazer? A gente vai pegar de fornecedores. Não entendi. De fornecedores. Que são? Então, fornecedores que vão fornecer para o restaurante. Então, eu vou pegar 3 amostras. Fornecedores. Eu entendi diferenciadores. Eu falei, meu Deus. Fornecedores, é isso? Isso, a gente vai Você vai pegar pegar 3 amostra de amostras de alimentos. 3 fornecedores. Hã? Você vai pegar amostra de quais alimentos? Alface. Ah, tá. Só alface. Só. Tá. E você vai pegar essa amostra de vários fornecedores ou de um único? 3 amostras de 3 fornecedores. Ah, então tá. No dia que eles entregam lá no local, é isso? Isso. Ah, então tá. Então eu já estava pensando em uma outra coisa. Então você tem que, por exemplo, ter um formuláriozinho com a data que você coletou, tipo o tipo de alface que era, se todas eram alface crespa, americana, sei lá o que você vai fazer. Não precisa, na verdade, o modo com que que a folha foi entregue, o vegetal, né? Elas estavam no pé, tinha água entendeu? Descreve a qualidade física dela, porque às vezes, assim, você vai pegar você nota que na entrega já tem folhas secas, o pezinho já está escuro, entendeu? Isso tudo é coisa para você discutir no seu TCC. Por mais que você vai fazer uma análise, só vai enriquecer se você falar sobre a sua amostra no geral também. Então, você vai pegar a data, o tipo de alface, o horário, é importante o horário que chega, e como que você transportou daí, né? Tipo, se você levou em um tupperware próprio, com tampa, sem tampa, com água, sem água, isso é importante você fazer, porque você vai pegar e vai pôr lá no chão do carro. Não, vai ser no plástico. Eu, na sua banca, te perguntaria tudo isso, entendeu? Fala, professora, mas eu já vou te tirar da minha banca. Entendeu? Então, assim, um formulário, uma página assim, com esses dados de todas as amostras já vai ser bom para você, tá? E daí a análise lá, você vai ter os relatórios lá da análise que você vai fazer. Quem é a próxima? Fernanda não é a Cortez, é a Cortez sim, né? A das crianças. Fernanda Cortez, você vai precisar de montar o questionário alimentar que você vai aplicar para essas mães, ou, né, porque como que a alimentação dessas crianças foram influenciadas. Então, você vai precisar montar esse questionário, você vai precisar já montar a autorização institucional da escola, e você vai precisar já montar o termo como é com criança,
é um termo é aquele que a Rita falou. Consentimento livre esclarecido para os pais. Para os pais. Quer ver? É o TCLE de menor e incapaz, tá? Já entrega tudo isso no dia 20, porque são documentos que estão prontos, mas que você precisa pôr os dados da sua pesquisa, do local, tá? E para poder protocolar. Se você conseguir falar no lugar, já melhor ainda, porque se você já for autorizada a fazer dessa forma, melhor. Mas na época de pandemia, eu não sei se eles já vão te dar essa autorização, tá? Mas pelo menos já monta e entrega para a Rita, para os orientadores corrigir, tá? Beleza, a Giovana não está. Qualquer coisa, a Giovana pode entrar em contato comigo, que eu sano algumas dúvidas que ela tiver, e ela também vai ver essa aula aqui, né? Outra coisa, agora vamos começar, né? Qualquer coisa, gente, vocês fiquem no final, se tiver alguma dúvida para perguntar. Então, depois que vocês caracterizaram a pesquisa de vocês vão falar sobre o local, e depois do local, vocês vão falar sobre a amostra de vocês. Qual seria a amostra? A amostra é o geral, né, gente? A amostra é uma parte da população que vocês querem estudar. Então, por exemplo, no caso de revisão, qual é a amostra de vocês? São os artigos que vocês buscaram nas bases de dados, né? Então, o local são as bases de dados científicas e os artigos são as amostras. Quem vai trabalhar com questionário? A Débora, não é? Ou a Jennifer? Vai trabalhar com prontuário. É eu, Jennifer. Jennifer, você também precisa já montar a autorização institucional para protocolar junto. Não precisa estar assinada, mas já coloque junto, porque o seu orientador já vai ver que você montou, já vai ver como você escreveu, para poder dizer quando que você vai atrás dessa autorização, tá? Tá. No seu caso, a sua amostra não são os artigos, no seu caso, são os prontuários. Porque você vai pegar dados de prontuários, ou você vai entrevistar paciente? Os dois. Então, molhou. Então, você vai pegar dados, você também precisa montar o seu questionário, e é importante, porque no questionário você vai também transcrever o dado do prontuário, né? Tipo, a idade do paciente, estou dando um exemplo. Isso. O peso, a altura, a doença que ele tem, eu não sei exatamente o que você vai estudar, mas você vai ter que transcrever do prontuário para um papel, e você não pode pegar um papel sulfite lá e começar a escrever o que você quer. Não, tem que ser um formulário estruturado. Você vai pegar as mesmas informações dos prontuários, né? Tudo isso tem que estar igual para todo mundo, senão você fala, não, mas esse aqui é um que me contou que fez natação. Mas se isso não faz diferença para o seu TCC, por que você perguntou isso? Você não precisa nem colocar isso aí. Por isso que todas as perguntas você tem que fazer um formulário, um questionário que te norteie, tá bom? Então, a amostra sua é o prontuário, de revisão são os artigos, e da Fernanda, no caso, seriam os alunos, né? Essa amostra, se a gente pensar em revisão, seriam artigos sobre o quê? Tipo, seriam todos os artigos publicados no mundo que vocês iam buscar? Quem amostra artigos, me responda. Quem for de revisão? No caso, tentar afunilar os resultados, a quantidade de artigo que iria aparecer na pesquisa. Tá, mas quando aparece lá, a amostra estudada será composta por artigos. Por artigos o quê? Ou vocês vão colocar só artigos lá? Vou ver.
No seu caso, No caso- Jennifer, que vai fazer uma pesquisa dentro de um hospital, você tem que ficar. O local é o hospital, e é importante você colocar todos os dados, tá? Quantos leitos, se ele é um hospital de médio, grande ou pequeno porte, de que cidade, qual população ele atende, quais especialidades tem no hospital, tá? Isso tem que estar bem completo. Fala. No meu caso Então, a minha lá, amostra... eu vou colocar, tipo assim, artigos relacionados ao transtornos do espectro autista. É assim, por exemplo? Exatamente. São artigos que tenham este tema, né? Falar. Aqui no meu caso, eu coloquei a formação do trabalho, será focada em artigos, teses, dissertações, periódicos e revistas científicas que falem sobre a ação do ácido fólico no organismo, ácido fólico na gestação, suplementação de ácido fólico na gestação e riscos sobre o consumo excessivo para crianças no pré e pós-nascimento. Ok. Então, pessoal, o Alan incluiu as dissertações e teses, que são materiais que vocês podem também utilizar, tá? Os periódicos, porque os periódicos contêm os artigos também, revistas científicas, né? São partes da amostra. E assim, claro, a amostra que fale do quê? Disso, disso, daquilo. Não precisa ser ainda tão específico, porque na hora da coleta de dados, vocês vão descrever quais os descritores vocês usaram para pesquisar. Aí vocês vão colocar exatamente, tá? Mas pode colocar o tema de uma forma geral. São artigos com o tema tal, que estejam disponíveis nas bases de dados, ou revistas, ou periódicos, ou teses e dissertações, da forma que vocês vão coletar. Não é porque o Alan falou também que vocês têm que incluir teses e dissertações, tá? E aí, essa é a amostra. E aí, quando vocês colocarem lá, autismo, Débora, é o tema do seu trabalho. Aí vai vir um monte de artigo. Quais são os artigos que falam de autismo que você vai incluir na sua pesquisa? O meu é relacionado tipo assim, ao alimentar deles, costumes alimentares, transtornos alimentares que eles apresentam, o que a alimentação pode estar ajudando, tanto na suplementação, né? Quais são as suplementações que vêm a ajudar eles no... E fisiológico também, o fisiológico deles também vai ser falado. Certo. E que mais que vai te pensar em incluir, né, em artigos? Você pensou em incluir assim, tipo, amostra artigos que falem sobre a alimentação e autismo, né? E serão inclusos aqueles que... Porque você pode colocar já na amostra o seu tema não é o autismo no geral, né? Pelo jeito é a alimentação. É a influência alimentar. Então tá, então você já coloca isso como sendo sua amostra. Mas aí, quais que você vai incluir? Aqueles que foram artigos de revisão, você vai incluir artigos com pesquisas de campo, você vai incluir artigos publicados em que período, você vai incluir artigos em outra língua, entendeu? Então, a gente precisa pensar assim, gente, quando a gente coloca assim, ó, meu trabalho é com diabetes, vai vir um monte de artigos com diabetes, mas dentre todos que aparecerem, o que vocês vão ter de medida para incluir no seu estudo ou para excluir do seu estudo, tá? Então, o critério de inclusão é a escolha de alguns artigos porque eu quero trabalhar com artigos que fizeram as pesquisas em crianças, porque eles foram publicados nos últimos 5 anos, porque os que estiverem disponíveis na língua portuguesa e inglesa. E desses, o que você vai excluir? Aqueles que não estiver disponível na íntegra, por exemplo, né, não estiver totalmente disponível,
Eu li um que colocou assim, aqueles que eu tiver que pagar, eu vou excluir. Não precisa falar dessa forma. Pode dizer aqueles que não estiverem disponíveis, né? Integralmente, porque você tem que pagar, ele não está disponível para você. Então, que mais? Aqueles que forem estudos experimentais, você vai excluir, né? Porque são feitos em ratos, então você não quer comparar rato com humano, né? Então, vocês têm que pensar. É um item obrigatório da metodologia, aquilo que você vai incluir e aquilo que você vai excluir. Lembrando que, se vocês escreveram lá que vocês incluíram artigos publicados entre 2015 e 2020, vocês não vão pôr na exclusão aqueles publicados antes de 2015, porque se você já incluiu aqueles de 2015 a 2020, eu, como leitor, já entendi que você vai excluir aqueles que não estão nesses anos. Vou encerrar essa reunião e começar outra, tá, pessoal? Porque já vai acabar.